Nosso Lar, de André Luiz, capítulo 33, Curiosas Observações. Poucos minutos antes da meia-noite, Narcisa permitiu minha ida ao grande portão das câmaras. Os samaritanos deviam estar nas vizinhanças. Era imprescindível observar sua volta para tomar providências. Com que emoção tomei o caminho cercado de árvores frondosas e acolhedoras. Aqui, troncos que recordavam o carvalho vetusco, ou seja, antigo, da terra. Além, folhas caprichosas lembrando a caça e o pinheiro. Aquele ar embalsamado, perfumado, me parecia uma bênção. Nas câmaras, apesar das janelas amplas, não experimentei tamanha impressão de bem-estar. Assim, caminhava silencioso sob as frondes carinhosas. Ventos frescos agitavam-nas de manso, me envolvendo em sensações de repouso. Me sentindo só, ponderei os acontecimentos que me sobrevieram desde o primeiro encontro com o ministro Clarencio. Onde estaria a paragem de sonho? Na terra ou naquela colônia espiritual? Que teria sucedido a Zélia e aos filhinhos? Por que razão me prestavam ali tão grande esclarecimento sobre as mais variadas questões da vida? Mas, omitindo qualquer notícia pertinente ao meu antigo lar, minha própria mãe me aconselhou o silêncio, se abstendo de qualquer informação direta. Tudo indicava a necessidade de esquecer os problemas carnais, no sentido de me renovar intrinsecamente, e, no entanto, penetrando os recessos do ser, encontrava a saudade viva dos meus. Desejava ardentemente rever a esposa muito amada, receber de novo o beijo dos filhinhos. Por que decisões do destino estávamos agora separados, como se eu fosse um náufrago em praia desconhecida? Simultaneamente, ideias generosas confortavam o meu íntimo. Eu não era um náufrago abandonado. Se minha experiência podia se classificar como naufrágio, o desastre não devia senão a mim mesmo. Agora que observava em nosso lar novas vibrações de trabalho intenso e construtivo, me admirava de haver perdido tanto tempo no mundo em frivolidades de toda a sorte. Então, tempo é um presente que a gente recebe para nos refazermos. Não devemos jogar fora, Essa é a mensagem dele aqui. Em verdade, amei muito a companheira de lutas e, sem dúvida, dispensei aos filhinhos ternuras incessantes, mas, examinando desapaixonadamente minha situação de esposo e pai, reconhecia que nada criei de sólido e útil no espírito dos meus familiares. Tarde verificava esse descuido. Quem atravessa um campo sem organizar sementeira necessária ao pão e sem proteger a fonte que sacia a sede, não pode voltar com a intenção de se abastecer. Ou seja, quem não planta não tem o que colher. Precisamos lembrar que estamos preparando nossa próxima encarnação, agora. O que estamos plantando? O que estamos fazendo por nós e pelos nossos? Do modo que eu levar o meu perispírito, porque o que eu fizer na minha matéria estarei refletindo no meu perispírito, então, do modo que eu levar o meu perispírito, poderei estar levando problemas para serem resolvidos na próxima encarnação. Precisamos adubar o terreno, precisamos limpar o terreno e colocar boas sementes. As melhores sementes que pudermos
para quando voltarmos, podermos colher bons frutos e não espinheiros. E aí ele continua, né? Tais pensamentos se instalavam em meu cérebro com veemência irritante. Ao deixar os círculos carnais, encontrei as penúrias da incompreensão. E que teria sucedido à esposa e filhinhos, deslocados da estabilidade doméstica para as sombras da viuvez e da orfandade? Inútil interrogação. O vento calmo parecia sussurrar concepções grandiosas, como que desejoso de despertar a minha mente para estados mais altos. As perguntas internas me torturavam, mas, me prendendo aos imperativos do dever justo, me aproximei da grande cancela, investigando além, através dos campos de cultura. Tudo luar e serenidade, céu sublime e beleza silenciosa. Extasiando-me na contemplação do quadro, demorei alguns minutos entre a admiração e a prece. Instantes depois, divisei ao longe 2 vultos enormes que me impressionaram vivamente. Pareciam 2 homens de substância indefinível, semiluminosa. Dos pés e dos braços pendiam filamentos estranhos, e da cabeça como que se escapava um longo fio de singulares proporções. Tive a impressão de identificar 2 autênticos fantasmas. Não suportei. Cabelos eriçados, voltei apressadamente ao interior. Inquieto e amedrontado, expus a Narcisa a ocorrência, notando que ela mal continha o riso. E mostrando bom humor, disse: Ora essa, meu filho, não reconheceu aquelas personagens? Fundamente desapontado, nada consegui responder, mas Narcisa continuou. Eu também experimentei a mesma surpresa em outros tempos. Aqueles são os nossos próprios irmãos da terra. Trata-se de poderosos espíritos que vivem na carne em missão redentora e podem, como nobres iniciados da eterna sabedoria, abandonar o veículo corpóreo, transitando livremente em nossos planos. Na verdade, deve ter sido muito cômico, né? Um desencarnado com medo de fantasma, né? Mas, enfim, o que são, né? São espíritos missionários que não são necessariamente missionários como um Chico, enfim, né? Mas como aqueles que não precisariam mais voltar à Terra, mas voltam para ajudar aqueles que amam. Como a dona Laura, por exemplo, né, que vai voltar, que ela já falou para ele, né, que ela vai voltar daqui a pouquinho, né? São espíritos que têm permissão para aprender ou para trabalhar no desdobramento do sono. E os filamentos e fios que ele observou são singularidades que os diferenciam de nós, disse a Narcisa para ele, né? Ou seja, diferencia no sentido de estar encarnado ou desencarnado, né? Os fios são aqueles que, entre tantos nomes pelas quais a gente conhece, né? A gente costuma chamar de fio de prata, por exemplo, cordões de prata, né? São esses cordões que ligam o nosso espírito ao nosso corpo carnal. E aí Narcisa continua, né? Portanto, não receie. Os encarnados que conseguem atingir essas paragens são criaturas extraordinariamente espiritualizadas,
apesar de obscuras ou humildes na terra. Vamos até lá. Temos 40 minutos depois da meia-noite. Os samaritanos não podem tardar. Satisfeito, voltei com ela ao grande portão. Entrevi ainda, a enorme distância, os dois vultos que se afastavam de nosso lar, tranquilamente. A enfermeira os contemplou, fez um gesto expressivo de reverência e exclamou: estão envolvidos em claridade azul. Devem ser dois mensageiros muito elevados da esfera carnal, em tarefa que não podemos conhecer. Ou seja, pela cor, ela identificou serem missionários muito elevados. Ali estivemos longos minutos parados na contemplação dos campos silenciosos. Porém, em dado momento, a bondosa amiga indicou um ponto escuro no horizonte enluarado e observou: lá vêm eles. Identifiquei a caravana que avançava em nossa direção, sob a claridade branda do céu. De repente, ouvi o ladrar de cães a grande distância e interroguei assombrado: que é isso? E Narcisa disse: os cães são auxiliares preciosos nas regiões obscuras do umbral, onde não ficam somente os homens desencarnados, mas também verdadeiros monstros que não cabe agora descrever. A enfermeira, em voz ativa, chamou os servos distantes, enviando um deles ao interior, transmitindo avisos. Olhei atentamente o grupo estranho que se aproximava devagarinho. 6 grandes carros, formato diligência, precedidos de matilhas de cães alegres e barulhentos. Eram puxados por animais que, mesmo de longe, me pareceram iguais aos muares terrestres. Lembra, muar é o descendente da mula, né? O cruzamento do cavalo com o burro, ou da égua com o burro, né? É um animal muito forte. Mas a nota mais interessante era os grandes bandos de aves de corpo volumoso que voavam a curta distância acima dos carros, produzindo ruídos singulares. Me dirigi incontinente a Narcisa perguntando: onde o aeróbus? Onde o aeróbus? Não seria possível utilizá-lo no umbral? Dizendo-me que não, indaguei as razões. Sempre atenciosa, ela explicou: questão de densidade da matéria. Por exemplo, a água e o ar. O avião corta a atmosfera do planeta. O avião, que corta a atmosfera do planeta não pode fazer o mesmo na massa equórea, quer dizer, no mar alto. Poderíamos construir determinadas máquinas como o submarino, mas, por espírito de compaixão pelos que sofrem, os núcleos espirituais superiores preferem aplicar aparelhos de transição. Então, aqui nós vemos mais uma vez, a generosidade dos espíritos superiores. Ao invés de chegarem no umbral com máquinas desconhecidas e assustar, eles preferem usar algo que eles já conhecem, que faz parte do universo deles. E como ela disse, é uma questão de densidade. Naquele ambiente denso, pesado, o aeróbus provavelmente não flutuaria. Como ela disse, o avião não voa dentro do mar. Além disso, em muitos casos, não se pode prescindir, quer dizer, não se pode abrir mão da colaboração dos animais. E eu perguntei surpreso, como assim? Os cães facilitam o trabalho. Os muares suportam cargas pacientemente.
e fornecem calor nas zonas onde se faça necessário. E aquelas aves, acrescentou indicando-as no espaço, que denominamos ibis viajantes, são excelentes auxiliares dos samaritanos por devorarem as formas mentais odiosas e perversas, entrando em luta franca com as trevas umbralinas. Os ibis são aquelas aves pernaltas com pescoço longo e bico comprido e encurvado para baixo. Então, mais uma vez, devemos lembrar que os encarnados ou desencarnados, né, tanto faz, que os nossos pensamentos são matéria. Então, tanto os nossos como os deles, os pensamentos são matéria. E aí, no caso, matéria muito densa, muito pesada, porque matérias mentais odiosas ou perversas, né? No caso, o umbral, por estar muito próximo da Terra, ele está envolvido pelos pensamentos dos encarnados e dos desencarnados. Isso cria uma atmosfera muito densa, muito pesada. Então, esses ibis são como se fossem os urubus na terra ou as gaivotas no mar, ou seja, limpam a sujeira, limpam as substâncias indesejáveis, facilitando a formação de uma trilha para que os samaritanos possam passar. Agora, a caravana vinha mais próxima. Narcisa me olhou com bondosa atenção, rematando. Mas, no momento, o dever não comporta minudências informativas. Poderá colher informações valiosas sobre os animais, não aqui, mas no Ministério do Esclarecimento, onde se localizam os parques de estudo e experimentação. E distribuindo ordens de serviço aqui e acolá, se preparava para receber novos doentes do espírito. Informações desse capítulo: encarnados que saem do corpo durante o sono e vão até as colônias. No plano espiritual, temos animais com tarefas específicas nas buscas de necessitados e, principalmente, vimos que o auxílio espiritual chega a todos, sempre. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.